E o Flamengo anunciou mais uma contratação. Aliás, o Facicani tinha dito ontem no programa, falou, ainda não está assinado. Ele falou, pode dar aí que já contratou. Contratou ali atrás, ó, lá. Já está aí. Enfim, Felipe Luiz é do Mengão. E tem a fotografia dele. Assim como ontem eu disse do zagueiro Vitor Hugo, que é reforço do Palmeiras. Se despediu ontem também lá. Se apresenta até quinta-feira. Vai ser anunciado após o confronto Palmeiras e Godoy Cruz. Deve ser amanhã, no máximo na quinta-feira, mas tá tudo ok. E o Felipe Luiz, tem até uma foto dele criancinha com o pai, ele com a camisa do Flamengo. E ele deixou uma mensagem dizendo que é um sonho de garoto jogar no Flamengo. Então tá aí o Felipe Luiz, olha lá. O avô, foto, né? Olha lá. O avô dele. Ah, e essas fotos, dele. hein? Sempre acham uma, né? Sempre tem uma foto, né, mano? O jogador de futebol deve tirar foto com 32 camisas quando é moleque, né? Porque ele sempre vai resgatar uma. Não, mas todos nascem Flamengo, alguns degeneram. Eu tenho foto. Você também tem camisa do Flamengo? Meu pai deu uma camisa, o Zico era meu ídolo. Eu tenho uma camisa garotinha do Mas, Flamengo. ô Pascoal, me estranha muito, cara, a postura do Felipe Luiz. Porque por mais que ele tivesse a ambição de permanecer lá na Europa, jogando no Atlético, mas, cara, até ontem, até hoje de manhã, eu vi matérias aí falando a respeito de declarações que ele deu. Pô, tá difícil acreditar que eu não tô mais no Atlético de Madrid. Ele já estava desligado, não existia possibilidade nenhuma dele continuar lá. Sabe, o cara continua alimentando isso. Aí tinha uma declaração, não sei, acho que foi pro Dia aí que publicou uma matéria falando lá a respeito de mais uma aspas do Felipe Luiz. Ainda não tenho acerto com ninguém, estou sem clube. E ele já tava, todo mundo dando que ele já estava acertado com o Flamengo. Cara, qual que é o empecilho dele pegar e falar, não, eu estou conversando, pô, agora é uma grande ambição. A partir do momento que você já não tem mais a possibilidade Acho que ele continua tratando o Flamengo como segundo plano. Evidente que sim, evidente que sim. E isso eu bati desde aquela época que o Flamengo foi atrás do cara. Pascoal, na boa, se fosse um Barcelona atrás do Felipe Luiz, você acha que ele ia tratar dessa forma? Olha, estou na Copa América, só falo a respeito de transações depois de terminar a competição. O escambau. Ia sentar lá e tomar café com o empresário, lá com o dirigente do Barcelona, do Bayern, de qualquer outro clube. Então eu acho que esse cara vai ter... Ele não teve mercado na Europa, nenhuma... Óbvio que não. Óbvio que não. A intenção dele era permanecer lá. O Atlético de Madrid era o plano A, outros clubes grandes ali que fizessem proposta eram o clube B. O Griezmann estava tentando vender o peixe dele. Ele estava considerando essa possibilidade para o Barcelona. E também não rolou. O Felipe Luiz, então, não rolou. E aí falou, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Ele encarou dessa forma. Então, Pascoal, esse tipo de jogador, quando ele chega aqui, é diferente do Rafinha. O Rafinha, ele tinha algumas propostas, inclusive mostrou propostas. Todo mundo sabe que ele tinha a proposta da Inter de Milão. O Real Madrid fez uma sondagem com relação ao próprio Rafinha e ele quis retornar. O próprio Bayern, na última hora, aos 47 do segundo tempo, pegou e falou, Rafinha, se quiser a gente faz mais um contratinho aí. Ele falou, não, beleza, já deu. E aí ele acerta com o Flamengo. Agora o Felipe Luiz, cara, quando o jogador tem esse tipo de comportamento, se o cara vem pra cá e não joga, meu irmão, esse cara vai comer o pão que o diabo amassou, porque tem muitos flamenguistas, Pascoal, que não admitiram o comportamento do Felipe Luiz diante da postura que ele teve diante dessa negociação. Chegar, deu 2 chutes na bola. Não, mas, Pascoal, tá na cara que se ele vier pra cá e jogar bem, o que pode acontecer também, porque o Felipe Luiz, apesar de eu não achar o lateral dos sonhos, mas é um cara qualificado, não dá para desqualificar um cara que ficou tanto tempo na Europa e hoje também é titular da seleção brasileira, ele é um bom jogador. Está longe de ser talvez o Marcelo, mas ele é um bom jogador, ainda mais comparado com o Trauco, com o René, ele vem para ser titular absoluto. Mas se ele chega aqui e não tem uma postura adequada ao que a torcida espera a respeito dele, a expectativa, se ele não consegue retribuir, esse cara vai ter realmente dificuldades aqui no futebol brasileiro. Pela postura que ele teve diante da negociação. Postura ele vai ter. Eu acho que assim, nessa hora da negociação, eu entendo o lado dele. O cara está esperando até a última situação para ter a proposta que ele sonharia, que era permanecer na Europa. Não conseguiu, vem ao Brasil. Eu não acho que ele desdenhou do Flamengo. Você acha que ele queria um time de primeira linha da Europa, por isso que ele não ficou? Linha. É claro que o cara... Você sempre fica no aguardo de algo que vai lhe dar a melhor condição possível, né? Seja de grana, seja de estrutura, de time, enfim. O cara tem um pensamento. Então, eu não acho que em nenhum momento ele desdenhou. Ele falou, olha, vamos esperar um pouco, calma. Ele só não teve pressa para assinar. Eu acho que ele foi prudente na negociação. Né? Às vezes o cara já sai assinando pré-contrato, depois se embola todo e aí não sabe como resolve. Né? Então, eu acho que ele nessa situação, para mim, ele foi muito inteligente. Ele ficou esperando a situação toda se resolver da melhor forma possível. Ponto. Agora, tanto ele e o Rafinha, é o que eu estava falando ontem. Eles são ótimos jogadores, ótimos, muito bons jogadores. Ninguém ganha o que ele ganhou e titular como foi no Atlético de Madrid ou o próprio Rafinha no Bayern de Munique durante muito tempo, se não fossem bons jogadores, né? E trabalharam com técnicos que são referenciais. Então vem com uma bagagem, vem com talento, vem com técnica, vem com tática em especial. Só que todos esses caras
jogando na Europa, jogaram sempre muito bem protegidos. Sempre com muito suporte. Tanto o Felipe Luiz no Atlético de Madrid, com o Raul Garcia, com o Coque, com o Saúl, com agora o Coman, o Thomas Partey, enfim, um monte de gente que lhe dava toda a proteção na lateral esquerda e até a própria zaga, com o Godin, com o Jimenez, mas aí é uma outra história, mas eu tô falando em relação às coberturas, né, quando o Felipe saiu um pouco, ele sempre teve uma lateral esquerda muito bem ajeitada. E do outro lado, o Rafinha, a mesma coisa. No Bayern de Munique, desde os tempos de Schweinsteiger, de Toni Kroos, de Xabi Alonso, depois agora recentemente com o Kimmich, com o Felipe Lan dobrando. Enfim, sempre esses caras, não é que eles jogaram na boa, eles jogaram num sistema que os privilegiava com jogadores que os ajudavam, como o Flamengo tem que fazer agora. É o Ilharão que vai ter que se adaptar e ser um bom marcador para a subida do Rafinha, o próprio Cuéllar também ser um bom marcador e uma proteção a mais ao Felipe Luiz. Não adianta você colocar, chegou o Felipe Luiz e o Rafinha, pronto, a lateral tá perfeita, vamos atacar, vamos embora, vamos fazer gol. Não é assim. Futebol não é assim que funciona. Mas aí vai o treinador, Felipe. Claro, mas é aí que vai o treinador. O que eu tô dizendo é assim, as pessoas se empolgam com o nome. Chegou o fulano, agora vai. Calma, não é agora vai. Tem que ver o time ser montado para esse cara se desenvolver. Se você põe só o Rafinha na lateral e deixa a lateral exposta, o Flamengo tomou 3 gols nas costas, 2 na lateral direita. A culpa não é do Rafinha, a culpa é de um sistema que está mal montado, que é o que eu falo. O Flamengo é um time espaçado, é um time que não marca, é um time que pensa só na empolgação, joga muito no oba-oba e esquece que o futebol ele tem que ser feito com organização e equilíbrio. Se você não tiver um time que, em primeiro lugar, saiba se defender, você nunca vai conseguir atacar. E você vai atacar e vai perder jogo. Como foi o Flamengo Atlético Paranaense. Jogou muito, teve volume, etc e tal. Perdeu. Por quê? Porque o lateral estava exposto, porque o volante subiu e deu um contra-ataque, porque o time estava naquela forma. Mas aí o professor Jorge tem que dar um tom diferente. Mas é o que eu estava explicando. Mas é o que eu estava explicando ontem, ele, Pascoal. Muitas vezes, o Jorge, o professor Mr. Jorge, é a característica dele. É o jeito dele ver o futebol. E a gente, eu acho que ele fará bem para o futebol brasileiro. Sim, só que muita gente, Pascoal, contestava isso em Portugal. Que era um técnico que... É claro que todo time tem que jogar abafando o adversário, tem que jogar propondo o jogo, com valorização de posse de bola. Você tem que ser o cara dominante do jogo. O time que quer ser o melhor, ele tem que ser o dominante ao longo de 90 minutos. Com todas as estatísticas. Agora, você ser um time dominante não quer dizer que você tem que ser um time bagunçado, ou um time espaçado, ou um time desesperado. Mas ele só tem 4 jogos no comando. Não, a gente tem que entender também. Eu não estou cornetando ele por 4 jogos. A gente tem que entender que ele vai se encaixar nesse contexto. Muito na história dele.